Então, deixa eu dizer logo as coisas. Meu nome é irmão Padre Joaquim Daniel Maria de Santana. Eu pertenço a uma família religiosa chamada Família Beata Maria Virginis, família da Bem-aventurada Virgem Maria. Nós costumamos utilizar a sigla, que é FEB, baianamente dizendo, MEV, porque aqui o pessoal diz M, né? O baiano diz ME, de qualquer modo é assim que a gente chama. Então, sou de um mosteiro, de uma família religiosa que começou em 1969, portanto já há 46 anos, quando um professor de um colégio na periferia de Salvador, lá em Tapajipe, aqueles lugares feios aí que você falou que você passou lá, era perto ali. E então esse professor que tinha estudado no seminário de Salvador, nos velhos tempos, quando no seminário de Salvador se aprendia latim, grego e hebraico, né? Depois mudou tanto. Naquele tempo era algo que se preparava, as pessoas se preparavam mesmo. Bom, ele não foi ordenado padre, mas continuou como um católico, muito envolvido nas coisas da diocese, etc. Inclusive foi muito amigo de um dos primeiros cardeais do Brasil, o cardeal Álvaro da Silva, pernambucano, que foi cardeal primário do Brasil durante muito tempo em Salvador, e era um homem de Deus. E, bom, esse professor que dava cursos de catecismo, era curso de tudo, ele ensinava desde latim, história, tudo naquele tempo. Os professores tinham que se virar, ensinar muita coisa. Mas ele dava também cursos de catecismo para os rapazes e moças lá, e depois da primeira comunhão eles pediram, os rapazes, para fazer uma espécie de catecismo de perseverança, continuar as aulas de catecismo, e o professor aceitou, e começou assim a nascer a ideia de uma vida em comum. Assim, eles começaram a fazer encontros, não sei se eram semanais ou diários, não sei, lá na Catedral de Salvador. A minha família religiosa nasceu na Catedral de Salvador, onde se rezava sempre, todos os dias, o Santo Rosário. E até hoje, nossa comunidade reza em comum todo o Santo Rosário. Se faltar isso, não tem mais comunidade. São duas coisas que o padre Jair falou que destruiriam a comunidade. Primeiro, deixar de rezar o rosário. Segundo, botar uma televisão lá dentro. Destruiria também a comunidade. E com isso começou a nascer a ideia de uma vida em comum. Foi se fazendo aos poucos, é claro, até o dia em que um rico fazendeiro de cacau, exportador, naquele tempo que cacau era a base da economia baiana, disse a ele, olha, bom, nesse tempo o professor já tinha sido ordenado, né? Já era padre. Então disse para ele, olha, padre, o senhor compre uma terra e mande a conta que eu pago e vocês terão a terra para fazer o mosteiro de vocês. E foi assim que esse grupo novo se transferiu para Candeias, na região metropolitana de Salvador, região que o nosso... sim, claro. O nosso Alcides conhece, região produtora de petróleo, perto de Salvador, na região metropolitana, e nós nos instalamos ali até hoje. Então, para lhes dizer nós não tomamos uma regra de um instituto, seja ele carmelita, franciscano, etc. Não, de fato, nós começamos primeiro a viver e depois nós fizemos uma regra que nós, naquele tempo, quando as coisas estavam bem na fraternidade e nós seguíamos a orientação dos bispos, os 4 bispos da fraternidade, antes que os 3 caíssem, né? E nós submetemos a regra a esses bispos que, bom, claro, eles não têm poder para aprovar como tal, mas eles fizeram uma declaração dizendo que essa regra eles não achavam nada que fosse contra a fé ou contra a moral, e que inclusive ela era bem adaptada para os tempos atuais. Essa regra tem algo de particular. O que ela tem? É que, além dos 3 votos que os religiosos em geral fazem, pobreza, castidade e obediência, se faz um voto de estabilidade, mas que não é a estabilidade dos beneditinos,
ou seja, o voto de permanecer sempre no mosteiro. Não. O nosso é a estabilidade na fé católica, o que exige um cuidado maior ainda, um compromisso muito sério em aplicar, não só, claro, que todo católico tem que conservar a fé, mas também de aplicar a fé em todos os aspectos da nossa vida, do nosso agir, do nosso pensar. Era um voto de cristandade, entre aspas, se pode chamar assim. E eu acho que foi isso que realmente nos defendeu nas peripécias pelas quais a comunidade passou, porque quando ela começou, eu não estava na comunidade nesse tempo, né? Mas o então professor Jair, que hoje é padre Jair, não entendemos bem a situação da crise da igreja que já estava se anunciando. Sempre aquela mesma coisa, que foi tão bem vista por Dom Lefebvre, o golpe de mestre de Satanás, a autoridade. E uma falsa noção do concílio, porque o padre Jair me dizia que antes do concílio, ele, leigo ainda, não tinha começado nada ainda, mas ele falou com alguém, acho que era um padre amigo dele, parece, disse: eu estou muito preocupado com esse concílio, o concílio ainda ia começar, o Vaticano II. E o padre, ou o católico, respondeu a ele: não, mas por que você está preocupado? Não tem que se preocupar. Os concílios têm a assistência do Espírito Santo. E, portanto, não há problema. O Espírito Santo vai assistir e as coisas serão bem feitas. Mas o que ele não sabia é que esse concílio seria atípico. A assistência do Espírito Santo seria repelida pelos próprios autores do concílio. Em particular, o Papa, que não quis explicitamente não quis definir nenhum dogma. Então, com isso, a nossa comunidade no começo aceitou até a nova missa, embora sempre se mantendo um tanto à parte, como conservadores, um tanto sem se envolver muito com a igreja, com as autoridades, etc. A gente tinha uma posição, teve sempre uma posição um tanto afastada. Até que, no ano de 1997, depois de muitas peripécias, que não vale aqui, não dá tempo aqui para descrever, mas nas quais teve um papel muito grande. Primeiro, o sofrimento, já que esse grupo inicial, todos abandonaram o padre Jair, e por influência justamente dessa convivência com a igreja, chamada Igreja Conciliar. Porque o padre queria ter mais 2 padres e enviou 2 irmãos para estudar no seminário de Salvador. Mas com todo, que naquele tempo não era tão ruim como hoje, mas com todos os cuidados, dizendo: olha, tem coisa errada lá, há heresias lá, é preciso tomar cuidado, etc, etc, etc. Mesmo assim, um largou tudo para se casar, e o outro foi ordenado, mas aquele jeito mesmo não deu certo. Não deu certo. Até hoje ele guarda a batina, mas de vez em quando pega a camisa do Bahia e põe por cima. Desse jeito. Bom, então, primeiro, como eu disse, o sofrimento. Depois, o estudo. Foi importante. Nós estudamos, e em particular, estudamos a Bula Quo Primo, certos livros muito importantes, como o Iota Uno, de Romano Amério. O Reino se lança no Tibre, livro indispensável para compreender o que foi o Concílio Vaticano II, tanto mais que foi escrito por um progressista, porém honesto, que contava as coisas. E depois disso, o então, que era o único padre na época, o padre Jair, tomou a resolução, e todos os irmãos de acordo com ele, de começar a celebrar a missa no riso de sempre. E quando ele celebrou uma vez essa missa, ele disse: eu nunca mais celebro a missa nova. E pronto. Nunca houve birritualismo entre nós. Simplesmente passamos a celebrar o rito antigo, e a partir daí foi, quer dizer, não foi a fraternidade que levou a gente a aprender isso, não. A gente aprendeu as coisas, o exemplo de Dom Lefebvre, etc., mas não tínhamos nenhum contato com ninguém da tradição, foi coisa curiosa. Depois é que começaram a ocorrer os contatos, com Dom Tomás, com Dom Lourenço Freischmann também, e depois os dominicanos, até o dia que o padre Pierre foi lá, visitou, e aí começou toda
eu fui estudar lá com os dominicanos e fiz todo o meu curso com os dominicanos de Javier, terminando alguns meses com no seminário de La Herra, quando eu fiz alguns meses ainda para terminar os estudos. Então, o nosso mosteiro, como eu disse, sempre teve essa devoção ao Santo Rosário. Além do mais, nós sempre tivemos uma devoção muito grande ao Sagrado Coração e ao Imaculado Coração de Maria. Me pediram então que lembrasse alguma coisa a respeito das palestras que eu dei lá por ocasião das 40 horas no Mosteiro da Santa Cruz, dos Beneditinos. E eu justamente dei duas palestras justamente sobre o Imaculado Coração de Maria e sobre o Santo Rosário. E queria um pouco resumir aqui para depois entrar em outro assunto. Justamente o Imaculado Coração, a devoção ao Imaculado Coração e o Santo Rosário são os dois últimos remédios. Não se trata de uma interpretação pessoal mais ou menos autorizada. Não. Trata-se de algo que nos foi transmitido por Irmã Lúcia, como tendo sido dito pela Santíssima Virgem. A própria Santíssima Virgem, e Nosso Senhor também disse, por meio dela, que, e eu cito aqui, a Santíssima Virgem disse a mim e a meus primos que Deus dava ao mundo os dois últimos remédios, o Santo Rosário e a devoção ao Coração Imaculado de Maria. E, sendo estes os dois últimos remédios, isto significa que não haverá outros. Cada palavra que vem de Nosso Senhor, por meio da Santíssima Virgem, deve ser meditada. Todo esse acontecimento único de Fátima deve ser meditado nos seus mínimos detalhes. Cada coisa que aconteceu deve ser considerada e nos faz bem. Por exemplo, eu até aconselhei o pessoal de Vitória, eles fizeram isso, a pegar a foto que Mário Godinho tirou das crianças, dos 3 pastorinhos, após a visão do inferno. Não sei se vocês conhecem um pouquinho a história, mas em 13 de julho, a Santíssima Virgem apareceu aos 3 meninos, foi a terceira aparição, e revelou a eles, crianças de 9, 10, essas pequenas, abriu-se um buraco, uma visão, e eles viram o inferno, as 3 crianças, com todo o seu horror. E depois dessa visão terrível, Mário Godinho era um engenheiro que não tinha lá essas devoções todas não, mas ele tinha 2 coisas raras naquele tempo. Ele tinha um carro e ele tinha uma máquina fotográfica. Naquele tempo, que era aqueles cavaletes que botavam, aquele lambe-lambe, botava aquele negócio. Então, os parentes dele queriam ver a esposa, queriam saber dessa tal de aparição aí, então ele acedeu, e tá bom, eu levo vocês lá. Já tinha um carro, né? Levou. Então, Mário Godinho foi lá para olhar só, curiosidade. Quando ele viu as 3 crianças, depois da visão, ele ficou tão impressionado com o rosto delas. Eram 3 crianças bonitas, sobretudo Jacinta e Francisco, mas estavam desfigurados de tal maneira que ele, peraí, e ele tinha trazido a máquina fotográfica. Foi uma providência. Ele pegou a máquina, armou lá o cavalete, pegou lá e botou, tirou a foto dos 3. Então, essa foto dessas crianças é impressionante. É impressionante. Mostra 3 criaturas humanas inocentes, exatamente depois da visão do inferno. E eu pedi isso aí, eu disse a eles, ao pessoal de Vitória, vocês façam uma reprodução, seria bom fazer, e eles colocaram lá para as crianças verem, para as pessoas que vão para o catecismo ver aquela foto. É muito impressionante, muito impressionante. Pois bem, logo depois dessa visão do inferno, porque esse é o mal.
Esse é o mal. Se diz que pessoas que passaram por problemas psicológicos, isso, aquilo, tiveram depressão, isso, aquilo, depois que melhoram, eles suportam até mais outros problemas. Eles só não querem voltar para aquele problema ali, que é aquele problema ali que eles passaram, né? Então, para nós, num sentido muito mais elevado, o nosso problema é esse, a salvação de nossas almas. A gente pode perder tudo, porque a gente não pode perder a própria alma. E foi depois de mostrar esse, que é realmente o castigo, o mal, a Santíssima Virgem disse que nosso show queria estabelecer a devoção ao Imaculado Coração. E irmã Lúcia depois desenvolvendo disse que havia esses dois últimos remédios. Quer dizer, como ela própria diz, não haverá outros. Então a gente pode tirar duas conclusões. Primeiro é que nós estamos realmente, não se trata de fazer cálculos. Alguns, até muita gente boa por aí faz cálculo. Eu não gosto de fazer muito cálculo. Dizer que é não sei quantos anos, não sei o que, fim do mundo, eu não sei. Simplesmente eu não sei. E agora, não se pode negar que estas palavras nos indicam que estamos na fase final do plano misericordioso de Deus para a humanidade. Isso aí é tranquilo. Estamos na fase final de um plano misericordioso de Deus. É como um doente que começa com a tossezinha, mas não quer saber de remédio. Facilita, vai aumentando. Daqui a pouco é isso, é uma bronquite, é isso. Ele facilita, ele não quer remédio. Daqui a pouco ele está com a tuberculose, ele já está com escavação, ele já está com isso. Só resta agora, meu amigo, a penicilina. E a gente conhece aquele exemplo do Churchill, que estava doente com esse problema aí, em plena guerra, ele estava com isso aqui, ele estava de um jeito, e ele tinha um amigo dele, que tinha sido filho do jardineiro do pai dele, que era nada mais, nada menos que o Fleming, que tinha inventado a penicilina. Mas estava ainda em teste, né? Então ele mandou chamar o Fleming lá do outro lado, para trazer, para me aplicar isso, ou eu morro ou eu escapo. E ele escapou. Então, é preciso, é o último remédio. Se não tomar esse, meu amigo, morre, acabou. Então, é uma fase final do plano misericordioso de Deus. Quantos anos isso vai durar, eu não sei. Mas que estamos numa reta final, estamos. E depois outra reflexão, outra conclusão interessante, me parece. Isso aí, quando é que isso foi dito? Foi dito por irmã Lúcia ao padre Agostinho Fuentes, mexicano, numa entrevista que ela teve com ele em 1961. Em 1961, nós estávamos um ano antes do Vaticano II. Nesse mesmo ano, nós tivemos, por exemplo, a publicação de um livro que nós temos lá no mosteiro, onde se descrevia o estado da Igreja Católica naquele tempo. Então, havia problemas, é claro, mas acho que pouca gente sabe. Vocês sabiam que na Inglaterra, no início dos anos 60, havia 80 mil conversões de protestantes ao catolicismo? Quem sabe disso? Ninguém sabe. Vocês sabiam que nos Estados Unidos havia, por ano, naquele tempo, 180 mil conversões do protestantismo ao catolicismo? Ninguém sabe. Na carta aberta do Efévero, ele fala esses dados, inclusive. Porque isso foi dito, inclusive, no Vaticano II. Teve um bispo que disse isso para eles. Olha, a gente está numa situação, veja bem, está havendo conversões, isso, aquilo. Era o verdadeiro ecumenismo. Ecumenismo o que é? Para o mundo. Você tem que levar a religião de Jesus Cristo para o mundo, que é a religião católica, uma heresia. Você tem que convertê-los, salvá-los desse mal, deste castigo que é o inferno. Pois bem, em 61, se alguém ouvisse isso, poderia até se escandalizar, porque ele diria, Imaculado Coração, devoção ao Imaculado Coração, tudo bem, tá bom. Santo Rosário, tá bom, tudo bem. Mas e a Santa Missa? E a Santa Missa? Não é a Santa Missa a maior coisa sobre a Terra? Sem dúvida nenhuma. Hoje, nós podemos entender mais facilmente isso, meus amigos. Porque hoje, a missa, em grande parte, sumiu. Ou foi adulterada. Porque a missa nova é uma missa adulterada. É uma missa protestante. E você tem cada vez mais dificuldade de achar a missa e a doutrina. E
E o resultado é que você fica numa situação, muitas vezes, de deserto. Deserto no meio da iniquidade. Basta sair na rua, você vê iniquidade, você no deserto. E então, você entende melhor esses remédios. A devoção ao Imaculado Coração de Maria e o Santo Rosário. Você pode até estar onde quiser, estar cercado de inimigos, com música ruim, com maus exemplos, com isso, com aquilo. Você pode se fechar no seu quarto e rezar o seu rosário. De ligar a televisão, né? Porque se deixa a televisão ligada, meu amigo, você não vai rezar o rosário. Muita gente se queixa. Ah, não tenho tempo de rezar o rosário. Aí a fórmula minha é infalível. Quebre a televisão, você pode rezar o rosário, até mais de um. Você vai rezar não sei quantos rosários, fique tranquilo, vai achar tempo. E a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Essas duas coisas são, agora nós entendemos melhor, uma época de deserto. De deserto espiritual, justamente por causa desta crise horrível que a igreja sofre, porque justamente não foi fiel à mensagem da Santíssima Virgem em Fátima. Então, o castigo está sobre nossas cabeças. E esse castigo não é principalmente guerras, fomes, revoluções, tudo isso existe, é terrível, mas são consequências. O pior castigo é que o mundo se transformou num verdadeiro, gosto de usar essa expressão, noviciado do inferno. As pessoas hoje são como que elas são iniciadas e treinadas para ir para o inferno, é terrível. Desde a mais tenra infância. O governo corrompe as crianças do berço, quase. A imoralidade espalhada, mãos cheias. E, justamente, o mundo encontrando-se nessa situação, só mesmo uma intervenção sobrenatural muito especial da Santíssima Virgem pode nos salvar. Justamente por isso é que a Santíssima Virgem conferiu uma força especial ao Santo Rosário nesses nossos tempos, para que nós possamos salvar nossas almas. Porque, apesar de todos os problemas, pode-se falar o que for, todas as misérias, todas as dificuldades, a graça de Deus não falta. Agora, é preciso que haja correspondência a essa graça. Se há problemas da nossa parte, se estamos caindo em pecado, se estamos em dificuldades, em tristezas, etc., em grande parte isso é devido à nossa não correspondência à graça de Deus. Não nos queixemos tanto das circunstâncias, elas existem, elas são terríveis, mas a graça de Deus não falha para nós. Então, para a gente aproveitar um remédio, esses dois remédios, que são os últimos remédios, é preciso que a gente conheça bem esse remédio. É diferente do remédio para o corpo, né? A gente faz a bula lá, o médico, você não sabe nem o que é aquilo, acetato de não sei o que, a gente não sabe nem o que é aquilo, quem não é médico, não conhece. Mas a gente toma um remédio, a gente confia no médico, né? Mas no caso aqui desse remédio, a gente tem que conhecer melhor. Por quê? Porque para praticar uma coisa, é preciso amar essa coisa. E como eu dizia aí, nossos amigos, antes de chegar aqui, o mesmo Padre Jair, que é superior da minha comunidade, ele diz frequentemente, tempo é amor. Tempo é amor. Você tem amor de uma coisa, você acha tempo. Isso aí é certo. Você tem amor a uma coisa, você acha tempo. Se você não acha tempo para uma coisa, falta amor, falta gostar da coisa. Ora, nós fomos feitos de tal maneira que para nós amarmos uma coisa, é preciso a gente conhecer essa coisa. Então, para a gente ter tempo, ou melhor, arranjar tempo para rezar o nosso rosário, para as nossas devoções, nós precisamos amar essas coisas. E para amar essas coisas, é preciso conhecer essas coisas. Então, esses dois remédios estão intimamente entrelaçados. Isso porque a devoção ao Imaculado Coração de Maria se faz, em grande parte, por meio da recitação do Santo Rosário. A devoção, por exemplo, dos 5 primeiros sábados. Né? Eu sei, para vocês deve ser bem difícil. Lá na Bahia o pessoal tem mais facilidade, mas mesmo assim não deixa de ser difícil. Tem gente que viaja 250 quilômetros para assistir missa às 8 horas da manhã lá no mosteiro. No primeiro domingo do mês. Anos a fio, e são grupos. Então,
A devoção ao Imaculado Coração, os 5 primeiros sábados, perdão. Então, a comunhão, a confissão, o terço. O Santo Rosário está aí dentro. E também, além disso, o Santo Rosário. O que é que o Santo Rosário tem a ver com o Imaculado Coração? Tem muito a ver. Porque qual é a alma do Santo Rosário? Não é a recitação mecânica das Ave-Marias, de jeito nenhum. A alma do Santo Rosário é a meditação dos mistérios. E esses mistérios são depositados no Imaculado Coração de Maria. Quando eu falei sobre o Imaculado Coração de Maria lá no Rio de Janeiro, e lembro aqui, insisti nisso, que a palavra coração na língua hebraica tem um significado muito mais profundo do que na nossa língua. Na nossa língua, coração em geral significa, primeiro, é claro, o órgão sensível, mas depois a vida sensitiva, a sensibilidade, etc. De um modo geral, é assim que as pessoas entendem. Porém, na língua hebraica, e foi assim que, nesse sentido, que Nossa Senhora contou a São Lucas, porque toda a teologia do Imaculado Coração está nos 2 primeiros capítulos do Evangelho segundo São Lucas. Ali está dito tudo, quase tudo. E de onde é que São Lucas obteve aquilo? Da própria Santíssima Virgem. São Lucas era um historiador, alguém que tinha uma cultura já elevada, mas que não conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele foi saber, ele se converteu e procurou, foi lá nos lugares onde o nosso Senhor viveu para obter as informações. Então ele obteve da Santíssima Virgem. A Santíssima Virgem falou para ele que ela guardava no seu coração aquelas coisas. Por exemplo, no encontro de Jesus no templo, né, e na adoração dos pastores. São Lucas diz, Maria conservava todas essas coisas, lembranças, porque coisa aí não é só o que ela ouviu dizer, mas todos os acontecimentos, meditando-os no seu coração. Então, o coração aí é a alma humana com todas as suas faculdades. Com todas as suas faculdades. Então, pode-se dizer que Nossa Senhora já meditava profundamente esses mistérios que depois iriam fazer parte do Santo Rosário. Ela é o verdadeiro modelo de contemplação desses mistérios. E, em particular, um verdadeiro modelo de devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, o Santo Rosário, cuja alma justamente é esta meditação desses mistérios, ele surgiu desde o início, ou seja, no século XII, com São Domingos. Há uma polêmica aí de gente que começa já desde o século XVII, a dizer que não foi São Domingos quem começou o Santo Rosário, ou isso, aquilo. A Santa Sé sempre esteve do lado da tese que diz que São Domingos foi realmente quem recebeu da Santíssima Virgem o Santo Rosário, quem começou a devoção do Santo Rosário. E se descobriu há pouco tempo um documento lá na Espanha que mostrava justamente que São Domingos, ainda em vida, já organizava confrarias do Rosário. O fato é que antes de São Domingos não havia essa devoção. E depois de São Domingos, isso se espalhou pelo mundo inteiro. Então, São Domingos começou, e desde quando ele começou essa devoção, o Rosário ele tinha um papel muito importante. Primeiro, como método de pregação. Segundo, como um instrumento poderosíssimo de conversão. E terceiro, como uma arma importantíssima contra todos os inimigos da verdadeira religião. Quais foram as circunstâncias? Quando São Domingos começou a pregar o Rosário, estávamos
diante da heresia do catarismo, dos cátaros. Os cátaros foram hereges que assolaram sul da França, Catalunha, por ali naquela região, no século XII, 11 e 12. E esses hereges, eles eram, por assim dizer, até Dom Guerranger diz isso, eles eram uma prefiguração do protestantismo. E eles já tinham muito já do flagelo do mundo moderno. Porque eles tinham herdado de seitas obscuras que mergulham suas origens na noite da história, no demônio mesmo. Eles tinham herdado, entre outras coisas, o maniqueísmo, ou seja, a separação, ou melhor dizendo, a concepção do mundo que ensina que há dois princípios no mundo, o princípio do bem e o princípio do mal. São duas entidades. A gente sabe que o mal é uma carência. O mal não é um ser. Os maniqueus ensinavam que havia dois seres supremos, o Deus do bem, o Deus do mal. O mal, ele estava na matéria. E, portanto, tudo que vinha de mal vinha da matéria. O espírito queria se libertar da matéria. E, portanto, a matéria tinha que ser desprezada. Então, eles afetavam um ascetismo muito grande. Afetavam, porque se discute, e muitos deles eram realmente hipócritas, de tal modo que, por exemplo, eles ensinavam que não se devia multiplicar a espécie. Por quê? Porque o ser humano era um espírito aprisionado numa prisão de matéria. Então, cada vez que você põe um homem no mundo, é um miserável, é um prisioneiro. Então, você tem que evitar a procriação de filhos. Ah, bom, e aí? Praticava a castidade? Não. Eles faziam controle de nascimento, já naquela época. Ou seja, dissociavam o prazer dos sentidos da consequência natural que era a procriação. Isso aí é a essência da imoralidade moderna, é isso aí. É a essência da imoralidade moderna. Toda essa desordem que está aí vem disso. Vem disso. A partir daí, todas as consequências erradas vieram. E esses maniqueus começaram a espalhar como uma lepra na sociedade, de tal maneira que as próprias autoridades pediram para que a Inquisição interviesse. Se formasse alguma coisa para combater aquilo. As próprias autoridades. A Inquisição nasceu dos pedidos dos próprios monarcas, dos próprios senhores, que não aguentavam mais ver o povo deles se perder na mão daqueles enganadores. Então, mandaram pregadores, a coisa não avançava direito, eles eram muito pertinazes, alguns foram mortos, e se recorria então à guerra, então eram mortes, isso, aquilo. Então, até que São Domingos decidiu pregar ao povo utilizando o saltério, como ele chamava, o saltério de Maria. É o saltério, porque tem 150, não é 200 não, como inventaram aí na Igreja Conciliar. Isso aí não tem nada a ver. Nada a ver, mas 200 coisas, não. 150 Ave Marias. Correspondente aos 150 salmos. O saltério de Maria, pronto. Você bota 50, você perdeu o liame. Mais 50, perdeu o liame. Quer rezar 200, você reza os 3, depois você reza outro mistério, outro texto. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas não invente esse negócio de mistério luminoso aí, essa luz aí é meio duvidosa. Então, São Domingos, então, converteu esses maniqueus. Foi um instrumento muito grande de conversão, porque justamente só na guerra não dá certo. Às vezes era preciso a guerra, mas só a guerra não resolve. Vocês estão dando um exemplo agora mesmo com essa questão do Estado Islâmico. Estado Islâmico, você vê as fotos dos homens em cima de uma Hilux, com umas metralhadoras. Ora, meu Deus, quem é que gente que com Hilux, com metralhadora vai vencer exército regular, pelo amor de Deus? É um bando de criminosos. No entanto, não é fácil derrotá-los. Por quê? Porque o Ocidente, pelo menos o Ocidente, só tem a oferecer a eles o quê? Liberalismo. Armas, derrota. Bota para fora. Mas depois vai construir o quê? Vai convertê-los no maometismo? Eles é que não querem saber disso. Eles não querem converter ninguém.
os ocidentais. Dom Lefebvre já dizia, quando ele era missionário na África, que os franceses não queriam que a igreja convertesse ninguém, nem maometano, nem pagão, nem ninguém. Não queriam. E eles mandavam para as colônias africanas, o governo francês, lá naquela época, os piores tipos. De tal maneira que, quando Dom Lefebvre, apesar de tudo, desenvolveu as missões na África, ele organizou uma visita dos africanos, né, a Lourdes. Levou uma turma lá a Lourdes, naquele tempo, para visitar o santuário de Lourdes. E quando eles chegaram lá, os africanos ficaram tudo espantados, olhando. Está espantado com o quê? Branco rezando. Porque para eles, branco que rezava era padre. Só padre, não Lefebvre, os missionários que rezavam. Mas o branco, quer dizer, os colonizadores, eram tipos da pior espécie da maçonaria, gente perdida, imoral. Então ninguém rezava. Então quando eles viram em Lourdes, católicos franceses rezando, eles falaram, branco rezando, porque só negro rezava, então o padre. Então eles não queriam converter, quanto mais agora. Eles não têm nada a dar, eles entram com a arma, derrotam, mas depois o fenômeno volta. Porque quando eles vão se reorganizar, eles vão se reorganizar segundo o maometismo. Ponto final. Segundo a religião falsa deles. Isso aí, esse liberalismo para eles é uma miséria. Eles desprezam o ocidental. E não estão 100% sem razão, não. Tem seus motivos. Quando eu estava lá na França, me lembro, eu estava com um irmão brasileiro, falando, olhando assim para as vestes das maometanas, aquelas vestes todas. Coisa estranha, tudo aqui. Olha, eu concordo que tem coisa estranha, não estou negando isso. Mas é melhor isso aí do que essas sem vergonhas vestidas desse jeito, como prostitutas. Mães de família se vestindo como prostitutas. É melhor, ou menos ruim, essas vestes desses maometanos. E o maometano, quando vê essas sirigaitas, assim, primeiro, se tiver marido, não deve ser homem. Não serve ser para botar na ordem. Né? E é umas perdidas para ele. Essa civilização é podre, não adianta. Você pode mostrar 1000 super tablets, laptops, sei lá o que for, iPhones, com todas as coisas. Eles vão se maravilhar daquilo, mas é um povo degenerado. Acabou. Vai a mulher dele aí. Acabou. E não deixam de ter alguma razão. Viu? Eu não estou aqui para defender a religião maometana, não. Mas eles ainda têm uma noção disso um pouquinho. Não deixam de ter alguma noção. Então, voltando para a Idade Média, naquele tempo, eles tinham algo a dar. Eles convertiam com o Santo Rosário. E, quando precisou haver guerra, porque houve guerra, Simão de Montfort venceu um exército de hereges, de 35.000 hereges, com 800 cavaleiros. Há testemunhos históricos disso. São domingos, se rezava o rosário e se combatia. E se conseguiu essa vitória milagrosa, né? Porque 800 bater 35.000. Se diz que eles entraram como se fossem lenhadores cortando uma floresta. Cortavam, derrotando. Houve guerra, mas houve também conversão. E assim o fenômeno foi extirpado. Isso foi só a primeira vitória do Rosário. Se eu for contar tudo, não vai dar tempo. Já devo ter mais de uma hora falando, acredito, não sei. Mas, passando um pouquinho além, a gente pode falar de outras vitórias, como foi, em particular, a vitória contra o protestantismo na França. Porque a França esteve a ponto de só sobrar na heresia protestante. Esteve a ponto de só sobrar na heresia protestante. E havia um bastião protestante no século XVII chamado La Rochelle. É uma cidade do noroeste da França, beira-mar. Essa cidade ganhou muito dinheiro no século XVII. Sabe com o quê? Tráfico de escravos. Fica aí professor universitário acusando a Igreja Católica, não sei o quê, de escravo, não sei o quê. Tá bom, todo mundo estava sujo nessas coisas. A começar pelos próprios negros, né? Que eram os príncipes que vendiam os negros e ficavam. A família Rothschild ganhou uma fortuna com isso, sabia?
E falava o púlpito português que vinha no Brasil da Espanha. Vinha, ia atacar os escravos, pegar os pobres negros que estavam felizes lá na floresta, pegar... Por acaso, quem é que ia pegar negro lá no meio da floresta? Quem ia pegar da carreira? Eles conheciam a floresta toda. Eles chegavam e já estava todo mundo pronto ali, pelos próprios negros, já que é um fenômeno universal, a escravidão é da miséria humana. Fazia a guerra, quem ganhou, você agora é escravo. Sempre foi assim. Não houve só escravos negros, escravos tudo quanto é cor. Basta bem o Império Romano. Então, era assim. Então, La Rochelle, reduto protestante, ganhava muito dinheiro com isso. Bom, então, decidiu-se atacar essa cidade, para tomar La Rochelle. E, justamente, Luís XIII, rei católico, decidiu atacar, mas decidiu também converter essa gente e usar as armas da oração. Se mandou rezar solenemente no convento dominicano do Faubourg de Santo Honoré, em Paris, na presença de toda a corte. Se rezou o rosário. Depois, o rei chamou o padre Louvet, dominicano, célebre predicador na época, pregador, para pregar uma missão para o exército que ia combater, que ia tomar La Rochelle. Se distribuiu 15 mil terços entre as tropas, e cada tarde a estátua de Nossa Senhora rodeava a vila, porque naquele tempo, claro, as cidades tinham um muro, né, de proteção, então se fazia o assédio durante demorava muitas vezes. Obrigado. Então, se fazia procissões, se guerreava durante o dia, e de tardinha se fazia a procissão, se rezava o rosário, etc. Eis aí a guerra naquele tempo. Né? Até que, justamente, a cidade caiu. A Rochelle foi tomada. E os primeiros a entrar foram os padres dominicanos, que entraram na cidade com um estandarte de cor branca, listrado de azul, sobre o qual se lia: Gaude Maria Virgo, cunctas ereses sola interemisti in universo mundo. Alegrai-vos, Virgem Maria, porque vós sozinha exterminastes todas as heresias no mundo inteiro. E assim se conseguiu tomar o último bastião, e o catolicismo venceu na França. Mas não foi só isso. Nosso show tinha um plano providencial, porque se via que, se o protestantismo continuasse na Europa, ia quebrar a unidade da cristandade e viria a crise em toda a Europa, como hoje nós vemos. Depois, porque justamente o protestantismo preparou a revolução na Europa, no século XVIII. E então, nosso show enviou, então, primeiro, fez nascer um rei, Luís XIV, que tinha todas as condições para restaurar o catolicismo na Europa toda, e enviou ele mesmo, o seu Sagrado Coração, apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque, pedindo a consagração da França ao Sagrado Coração, que devia ser feita justamente pelo rei Luís XIV, que tinha nascido de uma maneira aparentemente miraculosa, porque os soberanos não tinham filho. Depois foi um irmão religioso que disse que ele conseguiria de Nosso Senhor ter um filho, e foi justamente Luís XIV. Esse Luís XIV que foi como que um segundo Salomão, coitado, teve o poder todo da Europa, podia restaurar tudo, mas não, ele preferiu as suas guerras particulares, fazendo aliança até com o turco, com isso, com aquilo, para ganhar, para derrotar o imperador, brigando entre católicos, muitas vezes, e não consagrou a França ao Sagrado Coração. E por isso nós vimos justamente que a França foi consagrada realmente ao Sagrado Coração. Mas você sabe quando foi? Ela foi consagrada pelo rei, não pelo rei Luís XIV, mas pelo rei Luís XVI, na prisão do templo, pouco antes de ser degolado pela Revolução Francesa. Eis aí o castigo. E é por isso que se diz, nosso senhor disse,
eles farão como rei da França. Farão a consagração da Rússia ao Imaculado do Coração, mas será tarde. É esse aí. É esse tarde aí que ele está se referindo. Porque a consagração ao Sagrado Coração da França foi feita, mas foi feita por um soberano preso já com a Revolução Triunfante. Então, nós podemos tirar como conclusão que a consagração ao Imaculado Coração será também feita, mas já e nós estamos nesse período, com a Revolução triunfando na Igreja. E é o que nós vemos hoje. Vivemos essa época. A consagração ainda não veio, mas a Revolução já triunfou na Igreja. Então, queria falar de outras coisas sobre as vitórias nas Filipinas, né? Mas queria falar desse exemplo interessante do Japão, e aí eu queria introduzir o outro assunto. O triunfo do Rosário no Japão. O Japão foi evangelizado primeiramente por um dos maiores santos da história da Igreja, São Francisco Xavier. É um santo desses que aparecem, não sei, de século em século, tal a elevação dele e tal os dons que ele tinha. Um dos dons que ele tinha é que ele estava, por exemplo, falando japonês no Japão, chegava e ele via, ele tem uns chineses ali, aí ele começava a falar chinês, pronto, o chinês entendia também, tudo bem, não tinha problema nenhum, daria um excelente professor de língua, né? Tinha um dom das línguas mesmo, aprendia com facilidade, mas era miraculoso, era impressionante, as línguas, ele mesmo dizia que essas línguas aí foi o demônio que inventou para atrapalhar a missão da gente, porque é tanta língua e tudo uma diferente da outra, mas ele recebia esses dons, entre outros, milagres de ressurreição, coisas impressionantes esse santo. Foi ele que começou a espalhar a fé no Japão. Mas a perseguição veio, inclusive por causa da rivalidade da Holanda, dos ingleses, começaram a falar mal do português, isso, aquilo. O fato é que o japonês começou a botar para fora todo mundo e começou a perseguir muito fortemente o catolicismo no Japão. De modo que, em 1617, em 1614, um edito de perseguição geral, religiosos foram massacrados, uma coisa terrível. Restaram os leigos, porque os leigos, eles estavam unidos pela confraria do Rosário, japoneses. Tinha uma confraria do Rosário lá, eles rezavam o Rosário, e leigos, sem padres, eles mantiveram a fé no Japão. Porque quando o Japão foi cortado do exterior em 1638. Ficou assim até 1858, 220 anos. Em 1865, se permitiu abrir a primeira igreja católica lá, depois de todas as perseguições. Notem bem, quase 230 anos. E o padre das missões estrangeiras, padre Petitjean, abriu então a primeira igreja católica lá, depois de toda essa perseguição. De hora para outra chegam 15 católicos, 15 japoneses para lá e dizem, olha, nós somos católicos. Católicos aqui, pensaram que tivesse mais católicos. Sim, nós somos. E aí ele procurou avaliar, eles sabiam, eles praticavam o batismo e o matrimônio, os dois sacramentos. Não tinham nada mais, nenhum padre. Permaneceram 226 anos a fé ali católica. Eles disseram até que eles tinham ido até para uma igreja protestante, mas eles viram lá que não tinha nem imagem, não tinha imagem de Nossa Senhora, não tinha isso, não tinha altar. Ah, não é essa não. Eles guardavam o ensinamento. Eles guardavam o ensinamento, os sinais que tinham dito para eles, devoção a Nossa Senhora, obediência ao Papa, celibato. Como eles não viam isso no protestante, não é esses aí não. Aí esperaram. Aí depois apareceu esses, aí eles foram perguntar, esse mesmo. Esse é a religião verdadeira. E assim se retomou o catolicismo em Nagasaki, que foi justamente onde escolheram para jogar bomba atômica, né? Rapaz. Bom, o fato é que, e aí eu queria introduzir justamente o assunto de hoje, é que nós estamos numa situação parecida com a dos japoneses. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque no tempo dos japoneses havia perseguição cruenta
havia a falta de padres, certo? Então você estava no deserto. Então você rezava o rosário, os leigos se organizavam. Organizar não é fazer, como é o nome desse negócio aí, Facebook com o seu, não sei quantos curtem, isso é besteira. Eu gosto de dizer que o Facebook muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes é refúgio para aqueles que não têm muita face. Muitas vezes é só para malandragem, mas não é. Mas associar-se a algo muito humano, algo muito concreto. E eles fizeram assim, em plena perseguição. Nós hoje temos uma perseguição diferente. Nós hoje temos hierarquia, mas essa hierarquia é sedutora. Nós hoje temos igreja católica e a igreja conciliar. Nós temos o Papa, que é Papa. Agora, vocês podem estranhar. Duas igrejas? Não é só uma igreja? Eu sei. Veja bem. Essa igreja conciliar, ela é como a podridão que vai roendo a maçã. A maçã é a igreja católica. Só que vocês poderiam objetar, uma podridão não é algo organizado. Só que, justamente como toda a comparação claudica, quando eu digo fulano é um leão, eu não estou dizendo que ele tem unha de leão, nem Júlia, não estou dizendo que ele é valente ou bravo como leão. É isso que eu quero dizer. A comparação corresponde num ponto, mas claudica em outros. Então, a igreja conciliar é como a podridão para a maçã. Mas como essa igreja, ela pode ser chamada de igreja porque são homens que se organizam para obter essa finalidade. E quando essa organização assume, institui coisas externas, se pode dizer que há uma sociedade. Assim, por exemplo, em 1965, quando terminou o concílio, a gente não podia dizer igreja conciliar. Já havia o malfeito do Vaticano II, mas eles ainda não estavam organizados suficientemente. Só que depois, em 1965, veio 1970, nova missa. O culto da igreja conciliar. O culto que é protestantizado. Um rito, um problema que está não em padres que celebram mais organizadamente ou menos organizadamente, porque se permitiu que a disciplina ficasse afrouxada para celebrar a Santa Missa. Não, é o rito é protestante. E por isso que não adianta dizer, padre fulano é bonzinho, tem boa intenção, ele pode ser bonzinho, pode ter boa intenção, mas ele vai fazer uma coisa errada. Se eu quero ir para São Paulo e pego o caminho do Rio Grande do Sul, eu não vou chegar nunca a São Paulo. Eu posso ter a melhor das intenções, eu peguei por engano, porque eu não conheço aqui, peguei o carro, peguei errado a estrada, estou indo para o sul, eu quero ir para São Paulo, para o norte. Não adianta, eu nunca vou chegar, mesmo que eu tenha melhores intenções. Por quê? Porque o rito está errado. O rito, o caminho. Então, o rito da nova missa. Você tem, então, o culto da igreja conciliar, já está tomando força. Aqui você já tinha os ideais maçônicos, que vão sendo aplicados pouco a pouco. Depois nós tivemos algo muito importante em 1983. O que foi? O Código de Direito Canônico. Exatamente. Novo Código de Direito Canônico. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque as sociedades, elas vivem. E o que regula a sociedade é importantíssimo. Se você muda o direito, meu amigo, é por isso que esse governo dos infernos aí que está aí, ele mexe muito com o judiciário, com o direito.
Se você mexer, o que é que acontece? As pessoas vão um tanto automaticamente seguindo. Porque ninguém quer estar fora da lei. Você chega a dizer, fulano é marginal, uma ofensa. Você fica, eu marginal? Por que eu sou marginal? Não quero que você conhece de mim para dizer que eu sou marginal. Certo? E isso é uma das maiores dificuldades para nós, porque justamente fica chamando, cismático, marginal, não sei o quê. É uma situação, é preciso ter muita fé para enfrentar isso. Rezar muitos rosários. Então, com isso aqui, sobretudo, e depois com a própria decadência que foi seguindo, se formou uma sociedade. É difícil distinguir os contornos dela, mas ela tem um direito próprio, ela tem um culto próprio, ela tem ideais próprios, ela tem membros próprios. Então, é essa igreja conciliar que vai roendo a igreja católica. E o Papa é o Papa dessas duas, mas ele trabalha por ela, para que ela destrua isso aqui. Essa situação que nós vivemos hoje, e como ela trabalha por destruir, ela vai perseguir. Só que essa perseguição é larvatus prodel. Ela é larvada. Ela não é como a perseguição dos imperadores japoneses. Você não é morto, sua cabeça não é cortada, você não é crucificado, pelo menos por enquanto, mas você é, como eu acabei de dizer, os católicos são marginalizados. Eles são marginalizados justamente porque a igreja conciliar quer considerar isso aqui como algo adquirido. A igreja agora é assim: liberdade, igualdade, fraternidade, ou seja, liberdade religiosa, contrário a 150 anos de magistério comum, magistério ordinário, universal, contrário a 150 anos de magistério ordinário universal, liberdade religiosa. Colegialidade, contrário ao primado do Romano Pontífice, e por isso nós podemos dizer, de certo sentido, nós somos mais católicos que o próprio Papa. Nós somos os maiores defensores do primado do Papa. Maiores defensores, porque nós defendemos a verdadeira doutrina do primado pontifício. Então, colegialidade e depois ecumenismo, a igualdade. Algo que vai diretamente contra tudo que foi ensinado, como, por exemplo, nessa famosa encíclica. Todos vocês, quando tiverem tempo, ou seja, quando gostarem dessas coisas, vocês leiam coisas como, por exemplo, Quas Primas, de Pio XI. Certo? Vocês vão ver aí a condenação do ecumenismo. Vocês leiam Mediator Dei, de Pio XII. Vocês verão lá a condenação da nova liturgia, por antecipação. E vocês leiam Humanum Genus. Não, perdão. Essa também, de Leão XIII. Porque vocês verão ali a condenação da maçonaria. E vocês leiam também Humani Generis, onde vocês verão, de Pio XII, onde vocês verão a condenação da nova teologia. Leiam o Magistério Pontifício. Dom Lefebvre, entre as coisas que ele fazia lá em Econe, ele fazia a gente tem até hoje eu tenho comigo todas as palestras dele, tudo de Dom Lefebvre eu tenho comigo aqui no meu HD. E ele fazia os comentários das encíclicas papais, onde se mostrava claramente, quando você entendia aquilo, você vê, não, você não pode aceitar esses ensinamentos que foram feitos com o Vaticano II sem autoridade. A autoridade não foi engajada ali, justamente aquele problema. O Espírito Santo assiste, mas ele não assistiu ali. Por quê? Porque eles fizeram um concílio atípico. Um concílio que não quis pertencer ao magistério extraordinário, porque ele não quis definir nenhum dogma, e que não pode pertencer também ao magistério ordinário universal, porque esse magistério é feito de vários atos, e não de um ato só. Você não pode se auto-incluir nesse magistério.
Se ele diz que ele não renuncia à infalibilidade, ele vai ter que ser julgado pelo magistério anterior. Ora, você tem, como no caso da liberdade religiosa, 150 anos de magistério ordinário universal contra a liberdade religiosa. Leiam, bem lembrado, estava até falando aí na conversa, não foi? A quanta cura com o anexo sílabus. O sílabus é infalível. A quanta cura, se não é quase isso. O Pio IX engajou sua autoridade ali. Pio IX. Leiam os sílabos e depois comparem com o Vaticano II, com a Gaudium et Spes, por exemplo. Sim? Eu queria só fazer uma pergunta, como é que o senhor explicaria que uma das teses, problema que tem, que defende o católico tem que aceitar a infalibilidade, né, de Pio IX, quando defende a liberdade religiosa, sem problema. Agora, há os que defendem que justamente Paulo VI, ao promulgar, digamos, a liberdade religiosa da dignitatis humana, perdeu o cargo. Justamente, perdeu o cargo, veja bem. Como é que o senhor... Isso aí é outra questão que a gente vai ver. Por enquanto está vendo o escolho do Vaticano II. Depois a gente vai ver que, apesar dessas coisas, ele não perdeu o cargo. Por que ele não perdeu o cargo? Justamente porque ele não engajou a autoridade dele. Ele não diz, eu estou declarando infalivelmente, não. Infalivelmente que agora a liberdade religiosa deve ser estabelecida. Não. Ele disse antes de tudo que ele não queria declarar nenhum dogma. E aí soltou o verbo dele. Portanto, a autoridade dele não está empenhada em grau máximo. Por isso esse concílio é um concílio atípico. Ele não faz o Papa perder a sua autoridade, mas ele faz com que nós não possamos aceitar esses ensinamentos. E não aceitando esses ensinamentos, nós temos que tomar atitudes que são contra o normal, entre aspas. Nós temos que passar um pouco como marginais nesse sentido. Porque justamente nós temos que, para defender as leis mais profundas, as leis mais importantes, nós temos que transgredir as leis menos importantes. Por quê? Porque as leis, elas têm graus. Há leis que não podem ser transgressas, não podem ser desrespeitadas. Outras que podem ser em caso de necessidade. Porque justamente esse processo aqui da igreja conciliar, roer, destruir a igreja católica, é o que Dom Lefebvre chamava o golpe de mestre de Satanás. E o que é esse golpe de mestre de Satanás? É os princípios da revolução inoculados na igreja pela autoridade da própria igreja. Esse é o ponto. Pela autoridade. São autoridades. Mas são autoridades que vão contra a lei suprema da igreja, que é a salvação das almas. Indo contra essa lei fundamental, para conservar essa lei fundamental, nós temos que transgredir leis que não são fundamentais. Por exemplo, eu estou vindo aqui, quem é o bispo? É o Moacir, né? O nome dele, né? Dom Moacir, bispo de Curitiba. Não, faleceu já. Faleceu quem agora? José Antônio Peruso. José Antônio Peruso. Então, quando eu for celebrar a missa, que vai ser aqui, eu acho, né? Então, una com o Papa Nosso Francisco, Exantissimo Nosso Ioane, acabou, é o bispo daqui. Ninguém está fazendo hierarquia paralela, fazer de bispo, de papa, de jeito nenhum. No entanto, eu nem sei o que é e nem estou pedindo autorização a ninguém. Eu vim daqui e estou rezando. Acabou a história. Ponto final. Não vou lá na igreja, porque aí eu vou ter problemas até com a polícia, né? Mas aqui, se me permite, eu venho, me celebro, ponto final. Se ele quiser saber, ele pode saber. Quiser mandar um espia aqui, pode, não precisa espia não, eu conto tudo para você, não tem problema nenhum, tudo isso comigo. Por quê? Porque nós estamos no caso, mais ou menos, para fazer uma comparação, daquele médico que
se formou, é médico. Claro, eu tenho que ser padre. Se eu não fosse padre, evidentemente, isso seria uma impostura. Sou padre, ordenado por Monsenhor Williams, no seminário de La Rey, etc, etc. Um médico é médico mesmo, formado, etc. Mas ele vai clinicar em outro país. Você sabe que tem essas leis, né? Não pode clinicar. Então, se você vai clinicar, sei lá, na Alemanha, você chega lá, monta um escritório, um consultório, aí a polícia vai bater na porta. E aí, meu amigo, tal, vem de onde? Do Brasil, tal. Não, eu sou médico, aí pega o diploma aqui, mostra tudo, o formato. Sim, mas você tem autorização para clinicar aqui? E aí você não pode. Mas se você, esse médico, está um dia, mudou de ramo, né, porque a polícia não deixou, ele está um dia passeando na floresta lá na Alemanha e acha alguém lá, todo mundo em volta, né, ninguém sabe o que fazer, porque gente que não é médico, ele chega perto, está uma pessoa lá com um problema cardíaco lá. E ele está até com a mala de medicina dele, com alguns remédios, alguma coisa. Você acha justo ele chegar e dizer, meu amigo, olha, se vira aí, porque eu não tenho autorização para exercer a medicina, até logo. Seria insensato. Ele vai transgredir uma lei de não clinicar em outro país por causa de uma lei muito mais fundamental, que é a lei de salvar uma pessoa. Então, esse é o caso. As almas estão nesse caso hoje. E é preciso que a gente entenda bem isso, a situação que nós nos encontramos, para que a gente encare a situação com a seriedade que lhe é devida. Porque justamente a tentação, existe justamente esses dois excessos. O primeiro é o de achar que a situação não é tão grave assim. Não é tão grave assim, também exagero. Por quê? Porque é verdade que essa missa nova aí não é boa, é uma missa ruim. Mas o Papa, embora seja uma pessoa revolucionária, ele realmente tem muita coisa errada, isso, aquilo, tudo bem, mas ele está permitindo a missa de São Pio V. Ele dá a permissão, ele fala com o bispo vai, esse bispo daqui é melhorzinho, sei lá, fala com... Você pede a permissão para ele vai, designa um padre da diocese, a dedo, o padre vai e celebra numa igreja belíssima que tem aqui na cidade. Já pensou que coisa bonita, em vez de assistir missa aqui numa sala, assistir uma missa numa igreja belíssima, porque tem gente que tem isso, né? Eu gosto de dizer a chamada síndrome do bonitinho. Ele vê mais o aspecto exterior, então uma igreja bela, com a missa de São Pio V, coisa muito interessante, mas bom. Então, eles permitem aqui e ali para assistir a missa no rito de São Pio V. Então, se eu posso assistir a missa sem estar obrigado a desobedecer o Papa, por que eu vou desobedecer o Papa? Eu fico assistindo a minha missa. A primeira tentação é essa. Quer dizer, como eu dizia, você não vê suficientemente a gravidade da situação. O que é que a gente está falando aqui disso tudo? A gente está falando da infiltração do modernismo na igreja. Acredito que todo mundo já ouviu falar, né? Nessa heresia. Agora, quem sabe quem foi o maior dos modernistas? Alguém sabe aí? Quem sabe, levante a mão. O mais famoso dos modernistas. Loisy. Alfred Loisy. Agora eu vou contar uma coisa do Loisy para vocês que eu acho que vocês não sabem. Loisy era padre, né? E depois da encíclica Pascendi de São Pio X, ele foi suspenso de ordens, o Loisy. Não podia mais exercer, não podia mais ser padre. Então ele tirou a batina, tudo, e, bom, se diz até que ele não entrou numa vida desarrumada, nada não, ficou solteiro, tudo, foi ser professor lá, os amigos dele lá arranjaram lá um emprego dele muito bom no Instituto de France, e ele continuou ensinando as maluquices dele lá. Bom, mas Loisy tinha um sofrimento. Sabe qual era o sofrimento dele? É que ele não podia mais celebrar a Santa Missa. Porque Alfred Loisy se diz que ele celebrava a missa com piedade. E era a missa de São Pio V. A missa de São Pio V. Ele celebrava a missa, pelo menos exteriormente, com muita piedade. Pois bem, esse mesmo Alfred Loisy, quando ele trabalhava numa revista com os dominicanos lá de Jerusalém, que eram meio progressistas também naquela época, ele fez um artigo tão ruim
que os próprios dominicanos chegaram para ele, mas isso aqui você está negando a divindade de Jesus Cristo praticamente. E você acredita ainda nisso, rapaz? Alguém, portanto, que negava a divindade de Jesus Cristo, rezava a missa com muita piedade. Então, esse é o problema. Missa sem doutrina não adianta, meus caros. Não adianta. Não adianta. Você, além do mais, quando você se assiste a uma missa dessa, quando se frequenta, veja bem, eu não nego que possa haver algum caso particular, pessoa mais fraquinha, tudo, ficar sem a missa não sei quanto tempo, muito isolamento, possa-se até permitir aqui ali um caso particular. Bom, não entra em detalhes, mas a pessoa normalmente frequentar, porque se ela frequenta normalmente, ela vai também entrar em amizade, isso, aquilo, no ambiente, né? É muito comum. E dessa maneira você vai participar desse plano que está aqui. Eu trouxe alguma documentação a respeito disso. A primeira coisa está aqui. É uma carta do cardeal Ratzinger, antes de ser papa, pouco antes. Ele foi eleito em 2005, né? A carta deve ser de 2004, 2005. Há um certo doutor Barth, não é o famoso doutor, famoso teólogo protestante, não. Era um católico que promovia a Santa Missa, o rito antigo e tal. Aí ele escreveu para o doutor Barth, o cardeal Ratzinger, e dizia o seguinte, entre outras coisas: eu lhe agradeço por sua carta do dia 6 de abril, e não tenho tempo, só respondo agora, etc, etc. Se a Santa Sé autorizará novamente o rito antigo mundialmente sem limitação, como você deseja, e se ouviu rumores, não é muito fácil de dizer. Muitos católicos compartem, todavia, uma atitude negativa, consequência de um doutrinamento de anos, com relação à liturgia tradicional, a que orgulhosamente chamam de pré-conciliar. E muitos bispos se oporiam massivamente a uma autorização geral do antigo rito. Assim, o cardeal Ratzinger diz que havia oposição a essa autorização do rito antigo. A situação é diferente se se considera uma autorização limitada. Precisamente porque o pedido pela liturgia antiga também é limitada. Então, ele defende, o cardeal Ratzinger, nessa carta, que se dê uma autorização limitada à missa tradicional. Mas o mais importante é o que vem depois. Mas eu acredito que no futuro só deverá existir um só rito. A existência de dois ritos é dificilmente trabalhável para os bispos e sacerdotes. O rito romano do futuro deverá ser um só rito, celebrado em latim ou em língua popular, mas inteiramente baseado na tradição do rito antigo. Ele poderá integrar alguns elementos que mostraram o seu valor, alguns prefácios, leituras mais amplas, mais possibilidades do que antes, uma oração dos fiéis, etc. O que é que ele está dizendo aqui, o Dr. Barth? Ele está dizendo que o que ele quer mesmo é que haja um rito só. Ou seja, ele quer misturar o rito de São Pio V, canonizado pelo Papa São Pio V, com o rito novo. Fazer um terceiro rito. E aqui você tem o segundo documento do cardeal Koch. Esse cardeal Koch, ele é o sucessor do Casper, né? E ele estava agora mesmo, há poucos dias atrás, visitando um templo luterano com o Papa Francisco, onde teve aquela conversa lá com a luterana, e ele ficou dizendo, o Papa fazendo um bocado de piadinha, isso aqui, né? Então, esse cardeal Koch, no tempo de Bento XVI, já tem anos essa palestra, ele fez uma palestra nos franciscanos da Imaculada, que depois sofreram todo aquele golpe do Papa, mas nessa época estavam, né? Ele estava lá e ele dizia o seguinte, entre outras coisas, uma palestra muito grande, mas eu cito isso, simplesmente isso. É certo que o motu próprio poderá dar passos avante, o motu próprio Summorum Pontifico, que autorizou essas missas que estão aí em todo lugar, em vários lugares aí. É certo que o motu próprio poderá dar passos avante no ecumenismo, somente se as duas formas
do único rito nele mencionado, ou seja, a forma ordinária de 1970 e a extraordinária de 1962, não forem consideradas como uma antítese, mas como um mútuo enriquecimento. Então, comentando, se vocês estão assistindo missa desses rallies, pessoal, vocês estão trabalhando para um mútuo enriquecimento. Vocês vão enriquecer o rito novo e o rito novo vai enriquecer vocês. Se é mútuo, entendamos, é o que diz o cardeal Koch. Porque o problema ecumênico se encerra nesta questão hermenêutica fundamental. Então, continuo citando trechos, entre a liturgia antiga e a reforma pós-conciliar, não há ruptura radical, mas uma continuidade de fundo. Somente sob essa luz é possível compreender o motu próprio sumoro pontífico de Bento XVI. Para o Papa, portanto, não pode haver uma contraposição entre a liturgia de 62 e a liturgia reformada pós-conciliar. O motu próprio promove, de fato, se assim se pode dizer, um ecumenismo intracatólico. Ouçam bem. O motu próprio, diz o cardeal Koch, foi posto por Bento XVI, ali. O motu próprio promove um ecumenismo intracatólico, ou seja, ele quer aproximar o pessoal do novo rito com o pessoal do antigo. Esse pessoal tradicional, o pessoal novo, está fazendo muita maluquice. Isso nos tempos de Bento XVI. Com Francisco, não sei em que ponto estamos. Mas no tempo de Bento XVI, que muita gente ainda diz que eram tempos bons nada, Bento XVI era um modernista. Foi ele que deu o golpe na tradição. A tradição sofreu mais, foi com ele. E então o golpe foi esse. Ecumenismo intracatólico. Você permite a missa antiga sob reservas, não foi liberado, sob reservas, e você começa a utilizar os dois. Então, um vai enriquecer o outro. Consequência, haverá um ecumenismo intracatólico. Os progressistas vão se tornar mais moderados, estavam fazendo muita molecagem, estavam fazendo até jogo de futebol dentro da missa, botando bailarina, botando batuque, aí também é demais. Mas também esse pessoal, esses fósseis aí, de Dom Lefebvre, que é isso? Não, tem que modificar também o rito deles. Então faz a coisa no meio do caminho. Daqui. Citei algumas coisas, não vou citar mais, seria muito longo, mas acho que é suficiente. Onde é que eu achei isso? Foi no Wikileaks, por acaso? Não. Foi no Fratres Inunda. Eles não escondem. É claro. Está claro a coisa. É só olhar lá, o cardeal Koch de 2012, parece que foi a palestra. Está aqui. Quer dizer, é claro, a intenção é clara, é misturar as coisas. É misturar as coisas. É misturar o rito protestante com o rito canonizado por São Pio V, que disse, quem mexer nesse rito incorrerá nas maldições dos santos Pedro e Paulo, entre outras coisas. Quem mexer, quanto mais misturar, fazendo o terceiro rito, como está aqui. Então, essa é a grande tentação de hoje. E por isso, além de mais, há uma outra consequência psicológica. É que, se vocês ficam assistindo, é porque, padre, você que também está no deserto, tem ninguém aqui, então a gente precisa assistir a missa toda, então assiste. Bom, digamos, assiste 1, 2, 3, 4 vezes. No mínimo, isso pode ter um efeito psicológico de retardar que vocês arregassem as mangas para trabalhar. Por quê? Porque é o que nós temos feito nesses últimos 3 anos, desde que surgiu a chamada resistência. Na verdade, nós somos simplesmente católicos, mais nada. Eu fui católico, eu estava com a fraternidade, etc. Quando a fraternidade começou a querer fazer o acordo, querer se aliar a Roma, então nós tivemos que tomar posição. Por Dom Williams, que depois sagrou Dom Fort, e agora nós já temos um seminário na França, nós já estamos desenvolvendo aos poucos as coisas, já temos vários centros de missa em vários lugares do Brasil. Agora, justamente, para ter um centro de missa, meus caros, é preciso arregaçar as mangas, trabalhar. É assim. Inclusive porque hoje não é mais possível ter o que seria o ideal, aquela vida paroquial. Né? Ficar eu aqui direto, uma igreja aqui, para vocês, tudo, e atender confissão, seria o ideal. Mas não adianta. Não pode. Eu já estou saindo amanhã para São Paulo,
Para a semana seguinte eu estou em Vitória e Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, além dos fiéis lá de Salvador, da Bahia, que são mais de 100, né? Então, mas, se vocês arregaçarem as mangas, se associarem para enfrentar o isolamento, certo? Então vocês podem obter aos poucos e rezarem, se santificarem, para que o nosso Deus dê graças, porque isso ocorre e tem ocorrido aqui e ali. Então, vocês podem também chegar a melhorar a sua situação. Assim, por exemplo, só para citar alguns exemplos, em Minas Gerais já há vários centros de missa. Eu estava lá agora há pouco em Contagem, na zona de Belo Horizonte, né? Então, uma família se transferiu para Nova Friburgo e vendeu a casa dela e deixou o sótão, a parte de cima, para o grupo deles. Aí eles se associaram, tem tudo na lei, tudo essas maneiras de fazer isso, associação, isso, aquilo, juntaram os recursos, fizeram a reforma no sótão, criaram um centro de missa, tem um quarto para o padre, tem um lugar de celebrar missa, tem isso, daquilo, pronto, conseguem ter missa, pelo menos uma vez por mês, já melhora, né? Uma vez por mês. Lá em Vitória, foi uma família toda que deixou a parte de baixo, o térreo da casa deles, para a tradição. Então, você tem lá 4 quartos, um quarto do padre, 3 quartos para visitantes, a capela, que já tem um Santíssimo, Dom Tomás autorizou, né? Puseram um Santíssimo, a sacristia, confessionário, pronto. Eles conseguem um grupo, já tem mais de 50, consegue trazer um padre mais de uma vez por mês. Já. Eu mesmo vou lá de 2 em 2 meses. Já organizei lá uma congregação mariana, um apostolado da oração. Estamos organizando, já tem anos isso. Começou assim, numa casa, num lugar, que alguém cedia, a gente ia, depois vamos organizando, faz aquilo. Agora, tem que arregaçar as mangas. Entende o que eu quero dizer? Agora, se você, não, mas não posso optar, eu vou lá no IBP, eu vou lá nos Uniatas, nos Maronitas, não sei se tem aqui, isso, aquilo. Não é também assim. Até um padre celebra a missa nova, mas é um padre bonzinho, ele não, ele é bonzinho, conheço, não é pessoa herege. Então, fica nisso, no subjetivo, e a coisa não vai. Está entendendo? Então, é importante, já falei demais, mas acho que frisar bem isso. É preciso essa vontade, para que nosso Senhor reine, é preciso trabalhar, é preciso ter essa vontade da parte dos leigos, de estabelecer esses grupos de missa. Atualmente, a guerra está nesse ponto. Estamos avançando, mas aos pouquinhos. E, sobretudo, nós temos justamente a garantia. Nossa Senhora disse, por fim, meu imaculado coração triunfará. Então, houver alguma pergunta que eu já tinha que falar, a hora já passou, mas podem perguntar. Se alguma... Pode falar brevemente, só uma coisa que ainda eu, principalmente, tenho bastante dúvida, independente do senhor, por exemplo, agora falou bastante sobre a missa mesmo, eu já assisti palestra de IBP, já vi missa de fraternidade mesmo. Eu tenho mais dúvida hoje em relação aos outros sacramentos, principalmente quanto à ordenação e à sagração episcopal, né? Qual a posição que o senhor tem? Como que o senhor vê a situação hoje? Válido, ilícito, alguns usam outras palavras. Exatamente. Então, válido é uma coisa que, se uma coisa é inválida, ela não ocorreu. Se uma coisa é ilícita, a coisa ocorreu, mas ela foi pecaminosa. Essa é a diferença. Então, se alguém chega, como fez aquele bispo argentino, que concelebrou com um bispo auxiliar de Salvador, mas que era gaúcho, Boaventura Kloppenburg, que estava lá em Salvador, e ele foi concelebrar lá com um bispo argentino. Então, concelebrou, aí tomou o precioso sangue, ele sentiu um gosto diferente. Bom, aí depois da missa perguntou, eu senti um gosto diferente. Vinho de laranja. Então tudo nulo, né? Não, por que nulo? Por que nulo? E a região argentina lá produzia vinho, mas ele usava vinho de laranja. Quer dizer, não houve Santa Missa. Simplesmente, inválido. O ilícito é justamente quando você celebra, chegou as palavras da consagração,
celebrou. Isto é meu corpo, isso tudo está ali. Você fez a dupla consagração, é válido. Mas se, por exemplo, o padre Joaquim viesse aqui de bermuda para celebrar e celebrasse aquilo bonito, seria ilícito. Haveria missa, mas eu cometeria pecado mortal. E com relação à missa, meu caro, tudo é muito estrito. Basta você ler a bula coprima, é tudo bem. O ato mais elevado que se faz aqui na terra é a Santa Missa. Então não pode brincar. Então, seria ilícito. Então, uma coisa ilícita é quando o sacramento se deu, mas foi pecaminoso. A coisa é inválida quando nem sacramento e houve pecado. Então, tudo que é inválido é ilícito. Mas nem tudo o que é ilícito é inválido. Então, no caso dos sacramentos, a regra é essa. Intenção de se fazer o que a igreja faz. Essa intenção é objetiva, não é subjetiva. Há uma resposta do Santo Ofício, datada, se não me engano, de 1865, aos missionários católicos na Austrália. Esses missionários se defrontaram com aborígenes que tinham sido batizados por missionários protestantes presbiterianos. E esses metodistas, perdão, é tanta, 187 mil seitas, me disseram. Então, esses metodistas, eles ensinam explicitamente que o batismo não apaga o pecado original. Então, eles perguntavam para o Santo Ofício, eu devo rebatizar ou não? E a resposta está lá, não deve rebatizar. Então, meu amigo, o Santo Ofício ia brincar numa coisa dessa, no sacramento? Não disse não vai. Está proibido de rebatizar. Porque se ele utilizou a fórmula, acabou a história. É válido. É ilícito, é claro, evidentemente. Mas é válido. Você pode completar as cerimônias do batismo, mas o batismo é válido. É diferente o caso dos anglicanos, da sagração dos anglicanos. Na encíclica Apostolicae Cura, de 1896, do Papa Pio Leão XIII, ele decidia que as sagrações dos anglicanos, sobretudo a partir das modificações feitas pelo Prayer Book do arcebispo Cranmer, tornavam, tinham interrompido a linha do sacramento da ordem entre os anglicanos. Portanto, entre os anglicanos não há bispos nem há padres. Mas por quê? Porque se modificou o rito. O rito. A heresia já estava lá em muitas cabeças, mas o rito foi modificado. Aí a coisa complica. E aí vem aquela questão do rito, do novo rito das sagrações episcopais feito em 1971 ou 70 pela Santa Sé. 68? 68? Sim. O problema é que a diversidade é muito grande entre o que foi feito e o rito anterior. É muito grande. Você olha assim, rapaz, não tem nada. Mas não. O problema é o seguinte, eles tomaram um rito oriental. Um rito oriental, agora cópita. Esse rito é utilizado desde a mais alta antiguidade. E Santo Atanásio e outros santos sagravam com esse rito. Evidentemente, isso é errado, você pegar um rito oriental e botar no rito ocidental, isso não tem, é ilícito, mas não tira a validade. Inclusive porque a expressão spiritus principalis está ali não no senso bíblico, mas no senso litúrgico. Ele significa ali todo o poder da ordem ali. E ele já era utilizado desde o século IV. Então ele é válido. Tem um estudo do padre Pierre Marie sobre esse assunto, Sol da Terra, muito interessante sobre esse assunto. O rito é válido, agora é ilícito. Então, se é válido, pronto, os padres são padres, etc. Agora, é um problema, você não deve usar isso. Pode perguntar. Eu conheço esse estudo do padre Pierre Marie, mas um que me chamou a atenção também, que eu li recentemente, um estudo do padre Calderon, que eu acho que é bem conceituado. Sim, bem conceituado. Se não me engano, foi publicado no CC no novembro de 2014. Eu confesso que eu li, ele gerou bastante escrúpulo, que ele, no final, ele conclui assim, ele considera provavelmente válido, mas ele diz que não há certeza da validade. Inclusive, ele dá umas diretrizes assim de frequentar só de vez em quando essas missas desses padres novos, para não ter problema. Esse estudo eu não conheço o padre Calderon, já li outras coisas dele, é um bom teólogo,
mas não conheço esse estudo. Agora, o estudo do Pierre-Marie que ele fez, que inclusive ele procurou nas fontes lá na Alemanha, eu estava lá quando ele fez esse estudo, a mentalidade quem fez, quem procurou, etc, etc. Era um liturgista, Dom Botte, modernista, certo? Mas, você vê, a grau desses modernistas, eles tinham seriedade. Ele não fez uma coisa para destruir o rito, isso aqui. Ele apenas procurou fazer, dentro de um espírito modernista, procurou fazer isso. Pegar o rito oriental, pegou, aplicou, etc, etc. Não, eu não vi nada disso de invalidade ali, naquele rito. Agora, realmente, é ilícito. É algo que se deve evitar. Então, em geral, nos sacramentos, é isso que a gente vê. A gente vê coisas ilícitas, e aí a gente não pode frequentar, mas não vê coisas inválidas. Talvez só no da crisma, por causa também da matéria, porque sempre se utilizou na matéria o óleo de oliva, o elaion, em grego, eles passaram a permitir qualquer óleo. Bom, aí a coisa, você muda a matéria. Muda para óleo vegetal. E aí é inválido. Se eu usar o óleo vegetal, é inválido. Então, aí a coisa fica meio... E por isso se faz a crisma sob condição. Há uma dúvida, a gente não afirma, mas há a gente crisma, de novo, sob condição. Agora, na fraternidade, não sei se ainda há, depois, em 2012, ele sempre teve o costume de se ordenar sob condição em alguns casos. Em alguns casos, se reordenava sob condição. Nós tivemos um caso agora mesmo, do padre Marcelo, né, que ele pediu para Dom Wilson, avaliou o caso e disse, olha, certamente é válido, sua ordenação foi válida, mas, para alguma dúvida, para você ter certeza, eu vou reordenar sob condição. Mas não eram todos os casos. O que mostra que não era o sacramento sim que era inválido. Porque se fosse inválido o sacramento, acabou a história, meu amigo. Não tem conversa. Tem que reordenar todo mundo. É algo que entra no caso da intenção. E de até que ponto a pessoa está preparada para receber aquilo. Às vezes há dúvida. Então, são problemas que há, certo? Mas justamente, se a gente está com a igreja de Nosso Senhor, distante desse pessoal, a gente está longe de tudo isso. Porque se a gente está frequentando missa meio de raiz aí, ele pega qualquer padre aí, manda aprender mais ou menos a missa de São Pio V, ele celebra por aí. Lá em Salvador, me tinha um que passava 2 horas celebrando, porque não sabia direito, aí o acólito ajudava, ele ia lá e era celebrando a missa de São Pio V. Peraí. Pode perguntar, também a senhora tem uma coisa para perguntar? Desculpe que eu não... Senhor, me desculpe, voltar um pouquinho na questão dos papas, o senhor citou 5 papas, e o senhor fez um desenho bem que eu não compreendi, como é que um papa pode guiar uma igreja e uma outra que quer demolir a outra. Em qual posição ele vai ficar? Justamente, é porque aqui, propriamente ele não está guiando, ele está guiando essa aqui, esse é o problema. Mas ele não perde a autoridade de papa, porque justamente a questão do papa herege já foi analisada no passado, sobretudo por teólogos do século XVI e XVII. Então, a conclusão que eles chegaram é o seguinte: um herege pode ser papa? Pode. Pode ser papa por quê? Porque um corpo, você pode dizer, mas o papa, se ele é a cabeça da igreja, como é que uma cabeça que não é católica pode ser cabeça de um corpo católico? A ideia é essa. Realmente parece, mas só que isso se aplica a um corpo físico, não a uma metáfora como é o corpo místico do nosso Senhor. Mas o Papa não teria que fazer o que Nosso Senhor fez? Exatamente, não faz. Se ele não faz, ele peca. Mas a questão toda é o seguinte: esse Papa, ele peca, ele profere heresias, ele deve ser deposto, de acordo. Mas a questão é, ele está deposto? Essa é a questão. Deposto de fato. E o que os teólogos discutiram, nada foi declarado até hoje, dogmaticamente, ou nenhuma decisão pontifícia, mas os teólogos que estudaram isso, eles dizem o seguinte: de um modo geral, eles se inclinam a afirmar que o Papa, sim, pode ser deposto, mas ele não pode ser deposto por julgamento particular, meu amigo. Não é o fato da senhora, dele, nós acharmos que ele não é Papa, que vai tornar Francisco um Papa. O que pode ocorrer é o seguinte, e aí eles discutem: o colégio dos cardeais ou um concílio geral declarar que ele não é mais Papa. E pela pressão de todos, porque já que ele é herege, você tem que fazer utilizar o famoso princípio de vita
hereticum, evite o herege. Você tem que evitar o Francisco. Claro que você tem que evitar. E se todo mundo se desse conta, estivéssemos em tempos católicos, todo mundo evitasse o Francisco e o Colégio dos Cardeais declarasse que ele não é mais Papa, há teólogos que afirmam que isso faria, não seria a causa, mas seria a ocasião de se mostrar que o Papa não seria mais Papa. Enquanto isso, os atos dele são válidos. Por quê? Porque, justamente, se você deixar essa questão para o julgamento particular de cada um, acabou, a hierarquia faliu. Cada um vai achar, ele não é Papa, ele não é Papa. Quem sou eu? Quem são vocês para declarar isso? Ninguém tem autoridade para isso. E esse é o triste da questão, porque todas as autoridades, em geral, ninguém está se dando conta. Tem alguém aí dizendo que Francisco não é Papa? Pelo contrário, muito pelo contrário. Um ou outro resiste a uma coisinha lá que você até desconfia. Que tipo de resistência é essa? Você vai a Nath Schneider falando, não sei o quê, pererê, não sei o quê, que negócio é esse? Está lá Monfort de um lado, TFB do outro, não sei como é que fica lá, né? E todo mundo juntinho e o Nath Schneider, não, que realmente tal coisa. Aparece um lado, de uma hora para outro, do outro lado do mundo e tudo bem, sem novidade. Então, mas o fato é que a hierarquia, ninguém vai contra ele. Então não há um grupo aqui, outro ali, que vai dizer que ele não é Papa. O que se pode é mostrar que ele é herege, ele diz coisas contra a tradição da igreja, tudo isso. Aliás, não é só ele, né? Desde Paulo VI, isso já é contínuo. Mas a mídia o consagra, né? Hã? A mídia o consagra. A mídia o consagra, justamente. Consagra. Poder. Todo mundo o consagra e justamente isso faz com que não se, é um problema sem solução. Nós não podemos ter solução para todos os problemas. O problema do Papa herege é um problema atualmente sem solução. Ele é herege, é claro, nós temos que evitá-lo, mas a gente não pode saber, ninguém pode declarar que ele não é Papa. Ele continua sendo Papa. E como é que fica na missa, rezar? Evidentemente. Sim, pode perguntar. Se interromper, o que ela falou é justamente o que eu ia perguntar. Eu queria colocar de outra forma. Vamos supor, por favor, não me entenda que eu quero desafiar ou polemizar muito. Vou botar da maneira que eu penso. Talvez seja mais fácil. Vamos supor que semana que vem, o senhor, eu morra, Jesus Cristo vem me julgar e está tudo bem, ele chega numa pergunta e fala assim, Roberto, por que você foi numa missa, no cânon, no coração da missa, você jurou, pode-se dizer, o juramento, como o senhor mesmo falou, que a missa, tudo na missa é muito muito sério, estrito, claro. sério, claro, o que você rezou junto com o padre, ele na persona Christi, você professou claramente perante Deus uma comunhão com o arcebispo de Curitiba, esse homem, dizem que é Papa. O que você fez aquilo? Sendo que você não, na realidade, não está em comunhão com isso, porque amanhã é domingo, eu teria que ir na minha paróquia, se é a missa para o meu bairro, submissão ao bispo da minha cidade. É isso que manda a igreja. Repare. Então, se Jesus Cristo perguntar para mim, para o senhor, não está bem cá, mas por que você falou uma coisa, viveu uma coisa, você e a sua família, e no momento máximo da sua religião, que é o santo sacrifício, é como se você estivesse no Monte Calvário vendo eu morrer de novo, você falou uma coisa, não vou chamar mentira, que é muito forte, mas equivale a uma mentira. Você, na realidade, você não é submisso ao seu pároco, ao seu bispo ou ao Francisco Bergoglio. Por que você foi nessa missa e rezou isso? A questão é a seguinte: primeiro, veio melhor a tradução latina, né? Una conforme Papa Nosso Francisco, quer dizer que eu estou rezando também o Francisco
E pelo bispo nosso. Mas isso não Sim. subentende uma comunhão com ele? Comunhão em que sentido? No sentido em que, se ele é Papa, eu não tenho como saber, ele é Papa. Então eu rezo por ele. Rezo para ele se converter. Se eu estou rezando por um pecador, eu estou em comunhão com esse pecador? Não. Eu estou rezando por ele para ele se converter. Estou rezando, etc. Então rezo por ele. Mas eu não estou participando dos erros. Simplesmente porque, apesar dos erros dele, ele é Papa. Ele é Papa. Ele escolheu o bispo tal. Ele é o bispo. Então eu rezo por ele. Naquele cânon, se você pegar o comentário, por exemplo, de Lebrun, o mais famoso comentário sobre a Santa Missa, do século XVII, ele já interpreta as coisas assim. Ele é rezar pelo Papa e rezar pelo bispo. Se você não tem como saber, e todo o ensinamento da tradição faz pelo contrário, que você não afirme que ele não é Papa, de jeito nenhum. Porque justamente nenhum ato de julgamento próprio pode destituir um Papa. Ele é Papa. Você não tem nenhum ato de pessoas autorizadas para dizer isso. Logo, ele é Papa para todos os motivos. Se ele é Papa, eu rezo por ele. Porque, por pior que ele seja, ele pode se converter. E, portanto, eu rezo na missa por ele. A questão é essa. Mas eu estou me unindo nesse sentido. Eu rezo por ele. Mas eu não estou afirmando que eu não estou me unindo ao que ele está fazendo de errado. Mas se converteu o quê? Ao catolicismo? Ao catolicismo, claro. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Não, contradição, peraí. Contradição, peraí. Contradição, veja bem. Contradição se ele não fosse Papa. Mas não é contradição na medida que ele é Papa. É uma tradição um Papa não ser católico. Um Papa não ser católico, bom. Um Papa ser herege. Também é E um uma herege, tradição. um herege pode ser, apesar de tudo, cabeça da igreja. Porque ele recebeu justamente esse poder de jurisdição. Mas o herege não está fora do corpo. Exatamente, o que eu estava Como é que explicando. vai ser? É o que eu estava explicando agora. O corpo místico, o corpo da igreja é uma metáfora. Não é como um corpo natural. Se pode admitir. Leia, por exemplo, Garrigou Lagrange, que não é qualquer um, maior teólogo do século XX, ele explicando essa questão. No De Verum Incarnato, ele explica isso. Mas eles não se referiam, desculpa, eles não se referiam geralmente à heresia oculta só? Não. Não? Ele se referia ao Papa herege, porque se herege é oculto, aí não entra aí, não tem nada a ver. Se ele é herege oculto ou não oculto, ele é sempre herege. Alguém está caladinho aqui, mas no fundo eu não acredito na divindade de Jesus Cristo. Heresia sempre, meu cara. Se for assim, não tem jeito. A questão não é se é manifesta ou não manifesta. A questão é quando há uma sentença que destitui o Papa. Essa é a questão. A missa nova. A missa nova é uma sentença, que ela vai de contrário sobre o que... Não, sentença aí, peraí. Sentença de autoridades que possam depor o Papa. Esse é o problema. O Papa deve ser deposto. Inteiramente de acordo. Mas ele não foi deposto. Ninguém pode declarar que ele é deposto. Nenhum de nós pode dizer isso. E os teólogos que estudaram isso no passado, no máximo que eles chegaram a dizer é que um Papa herege poderia ser declarado deposto pelo Colégio de Cardeais ou por um concílio geral. Só nesses casos. E jamais, diziam todos, por julgamento pessoal. Porque senão, pronto, acabou. Você acha herege antes dele ter sido eleito? Se ele já era um herege? Depende. Ele não precisa ser deposto. Ele foi declarado claramente como herege antes. Qual é a regra para se eleger um Papa? A regra está no Código Canônico e por por regras estabelecidas por papas, desde São Pio X até Pio XII. Eles estabeleceram regras e eles diziam que nenhuma dessas censuras que estavam, por exemplo, na bula de Paulo IV, todas elas tinham sido revogadas. Nenhum tipo de censura lá desse tipo. Quer dizer, um herege, mas que tipo de herege? Herege claro, herege... Quem declarou herege? Não se esqueça que está no próprio Código Canônico, se diz que alguém que foi
alguém que foi convencido de heresia, enquanto não houve uma sentença, os atos dele são válidos. Está no Código Canônico antigo, tradicional. Então é uma questão muito complexa que não é fácil assim resolver. Muito complexa. E de um modo geral, as respostas que nós temos são essas. Nós não podemos... Eu fiz até uma palestra há algum tempo sobre sedevacantismo e alguns estudos interessantes sobre isso, mas o fato é que se você, eu estava até dizendo há pouco isso, se você entra nesse abismo do sedevacantismo, é como se fosse uma espécie de niilismo na tradição. Começa a negar isso, negar isso, negar isso. E não se esqueça, assim como havia uma história, Jacques Bossuet fez uma história das variações do protestantismo no século XVII, se poderia já fazer uma história das variações do sedevacantismo. A dificuldade do sedevacantismo é essa justamente porque há vários tipos. Cada hora aparece um. Tem o que diz que foi herege antes, tem o que diz que por causa das heresias depois, tem o que diz que a eleição foi inválida por isso, por aquilo, tem os que dizem isso, aquilo, é uma série de coisas, é difícil de saber. A última justamente é essa questão do rito da sagração, que como Bergoglio Francisco foi sagrado com o rito do ovo, então ele não é bispo. Se ele não é bispo, ele não é bispo de Roma. Se ele não é bispo de Roma, ele não é papa. E aí vai outro argumento. Então você tem que ir respigar aqui, daquele. Mas de um modo geral, o ensinamento é isso. O julgamento particular, ninguém pode declarar. Além do mais, haveria outros problemas seríssimos, que são as consequências. Para nós católicos, que sabemos que a hierarquia vai demorar até o fim do mundo, por exemplo, vamos dizer, não é papa. Bom, se ele não é papa, se Francisco não é papa, então o Paulo II, por acaso, não disse heresias também? Disse e fez. E, por acaso, Paulo VI para mim foi pior do que Francisco. Eu não estou até agora convencido que Francisco seja pior do que Paulo VI, porque Francisco é o filho da avacalhação. Ele já saiu, coitado. Consequência. Mas Paulo VI conheceu a Igreja Católica. Traiu. Então, se você coloca que desde Paulo VI, pelo menos, até agora não houve papa, tudo é nulo, né? Sejamos lógicos. Tudo é nulo. Ora, como é que você vai se eleger um novo papa? Como? Porque que eu saiba, que não comece a inventar cada um da própria cabeça. A gente tem que ver a regra de eleição do novo papa. Qual é a regra? Ela foi estabelecida pelo, digamos, último papa, Pio XII, que estabeleceu as regras para se eleger um papa. É papa. Então, o que é que ele estabeleceu? Que o papa é eleito pelo colégio de cardeais. Onde é que estão os papas, os cardeais de Pio XII? Morreram todos? Olha, mas se está tendo um conclave, caiu uma bomba, morreram todos os cardeais. Já acabou a hierarquia. Mas se eleger, acabou a hierarquia. Nosso senhor não vai permitir isso. A providência de Deus não vai permitir isso. Então, se todos os cardeais morrerem, vai se eleger quem? Acabou a hierarquia, acabou o papado. Então você vai inventar uma nova. Vamos inventar agora o clero da... Então, esses cardeais ainda são cardeais, né? Leve, de tudo, sim. Só para esclarecer a pergunta que eu fiz antes, não se delongar. Na expressão, então, espíritos principais, estariam ali contempladas as duas condições que Pio XII exigiu, que é receber o Espírito Santo e a autoridade, a ordem que ele está recebendo. Ou seja, porque aquela expressãozinha com as duas palavras contempla essas justamente porque ali o sentido ali era litúrgico. Tinha um sentido próprio na liturgia. Não era só tomado da escritura. Ali ela foi revestida de um significado litúrgico, já desde o tempo da ordenação de um papa. Porque senão a gente ia cair em outro absurdo. Todos os bispos, grande parte da hierarquia oriental seria esse niilismo, seria inválido, tudo inválido. Como é que a gente vai saber disso? Um comentário que me pareceu interessante é o seguinte, de que quando Paulo VI promulgou o novo rito, ele fez algo parecido com o que Pio XII tinha feito anteriormente. Pio XII tinha definido, infalivelmente, lá, na sagração episcopal, de todo o rito, de todo o prefácio consecratório, essas palavras aqui são as essenciais. Isso aqui tem que definir lá para a ordenação sacerdotal, é isso. Tá? E daí Paulo VI, quando fez o novo rito, ele também falou, não, de todo o prefácio, essas palavras aqui são as essenciais. E uma das críticas que eu vi, não sei se procede ou não, é de que
essa frase que Paulo VI definiu, e que é a frase que os 3 bispos dizem, né, juntos para sagrar, de que elas não deixam claro a ordem que está sendo dada do episcopado, porque no rito oriental é um prefácio imenso lá, e que nesse prefácio inteiro, de fato, fica muito claro que está sendo dado episcopado, assim por diante. Mas Paulo VI, quando reduziu a validade a essa frase não seria suficiente. Esse foi um argumento que me pareceu interessante. Foi o padre Caldeirão que falou. Eu não sei se pode ser Castro, não sei. Só vendo aí, essa parte aí eu não vi. Sim. O que eu vi foi essa parte desse sentido litúrgico que foi dado. Isso aí. Agora, tem o problema das traduções daí também. Né? Agora, traduções Isso pode ter gerar. problema. Pode ter problema. Foram corrigidos, não sei. Aí a coisa pode, nesse caso aí depende, é um pouco de cada caso. Sim. É problemático. Quer dizer, então, eu espero que pelo menos essa consideração, se não leve a gente a exageros, pelo menos leve a gente considerar que a igreja conciliar deve ser evitada. Evitada. Não tem jeito. Eu sei que isso acaba causando não só um certo isolamento da pessoa na igreja, mas um isolamento até nas próprias famílias. Né? E isso a gente, eu tenho exemplos aí para contar para vocês, tudo quanto é lugar, porque é assim, a pessoa, os outros não entendem. Você que é maluco, sei lá, qualquer coisa assim. Por que você viu isso? Não tem a menor informação a respeito disso. Então, essas coisas ocorrem, e muita gente às vezes se queixa comigo, que a gente fica isolado, isso aqui. Justamente o que pode suprir é esse espírito de associação. Mas que seja uma coisa bem católica. Né? Procurar orientação do padre, etc., procurar se submeter, fazer o grupo, trabalhar para isso, então a coisa vai, esse isolamento vai sendo pelo menos amenizado com o tempo. Outra questão, se esse verme do Novo Zeus realmente conseguir comer a maçã da Igreja Católica, nós vamos ter que se submeter a eles. E se nós começarmos também a formar grupinhos aqui e ali, nós não vamos ser também um bando de seitas espalhados por aí? Bem, justamente, a problemática não deixa de ser uma tentação, e a pessoa começar a fazer grupo pela própria cabeça e acabar só sobrando em algo meio sectário. Tentação, mas é o tal negócio, não tem jeito, a gente tem que fazer grupos. Justamente por isso eu dizia que é importante que haja a submissão aos padres e aos bispos. É verdade que eu não sou pároco. É verdade que Dom Wilson e Dom Fó não são bispos diocesanos, mas há algo desse poder de suplência numa situação de necessidade. E então a gente deve considerar os padres como se fossem nossos párocos, os bispos como se fossem nossos bispos. Não há outra situação, não há outro jeito. Você vai para a igreja conciliar, você vai ser contaminado. Se eles guardam a fé, então você se submete como se fosse seu pároco, etc. E aí você vai ter sempre esse senso católico, porque a igreja católica sempre teve bispo, sempre teve padres. A vida católica é assim. E sempre tendo essa noção que é uma substituição. É algo de suplência. Eu estou fazendo isso porque é uma situação de necessidade. Acabou a necessidade? Acabou isso também. A gente não vai... Isso não é uma maneira normal de agir. Porém, é o normal na situação excepcional que nós estamos. Porque muita gente fica criticando assim, o pessoal da igreja conciliar. Mas isso aí não é normal. Todo católico deve se submeter ao seu pároco. Todo católico deve se submeter ao seu bispo. Normalmente é assim. Mas se o bispo e o pároco não guardam mais a fé católica, você tem que procurar padres e bispos que guardem a fé católica. É o médico sem autorização, mas que é médico. Simplesmente isso. E procurar um espírito de submissão. Aí tem que ter, porque realmente a religião católica é uma religião de autoridade. E às vezes a pessoa entra nesse caminho de resistência e não guarda esse sentido de obediência, de autoridade. Então, às vezes eles vão esbarrar nos maiores erros, começam a criticar até depois de tudo. Há um ponto onde houve uma ruptura, foi o Vaticano II. Não porque não houvesse influências mais antes, sempre houve influência má. Quando é que começou a influência má na igreja?
quando nosso Senhor Jesus Cristo nomeou Judas para apóstolo. Foi nosso Senhor Jesus Cristo. E Judas foi o primeiro pregador da teologia da libertação. Vocês estão lembrados, né? Quando chegou a pecadora, que quebrou aquele, mas para que isso? Estava para os pobres e tal. Né? Primeiro pregador da teologia da libertação. Foi nosso Senhor que escolheu. E roubava a bolsa dos apóstolos também. E foi nosso Senhor que escolheu. Estava lá a influência má. A influência má estava lá, mas ela não dominava. O problema agora é esse, porque dominou no Vaticano II. Dominou e começa a fazer a sua própria organização, a Igreja Conciliar. Aí realmente se cria um estado de necessidade. Você tem que procurar soluções diversas. Sempre há tentação. Não há resposta pronta para isso. O que a gente tem que fazer é procurar fazer como nossos pais fizeram na fé, etc, etc, aplicando a situação. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó Maria concebida sem pecado, ó Maria concebida sem pecado, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, pelo previsto, haverá confissões agora?